ser equivalente, ser semelhante. Yahushua é tudo isso? E muito mais. Hein? E muito mais. Vocês podem me ajudar, viu, meus irmãos? Vocês podem abrir a boca, podem falar o que quiser, porque aqui, entre nós mesmo, sabe que o Espírito fala mais alto em nosso meio. Deixa o Espírito Eterno trabalhar no nosso meio e fala mais alto. Então, o que diz aqui? Mais na frente diz assim, volta outra vez, Shua, nivelar, acalmar, tranquilizar, tornar-se algo igual, semelhante. E equiparar, igualar, comparar. Porque tudo aqui fala assim. O apóstolo pode dizer assim, Colossenses 2, versículo 9, assim: no Mashiach habita corporalmente todas a plenitude do Eterno, ou toda soberania, toda grandeza, toda exaltação, toda glória, todo louvor. Nele habita em Yeshua, na nossa salvação, habita corporalmente todas a plenitude, tudo habita nele. Então, quando a Bíblia fala de Shua, essa letra aqui apontava aquele, habitação de Yahu. Então aqui se tornou habitação, casa apropriada para que Yahu habitasse. Yahu habita. Mas alguém se acha no direito de escrever Alguém se acha no direito de escrever Yeshua? Nós não temos nada com isso. Temos que respeitar a pessoa, como ele é, o cidadão. Deixar que o cidadão siga o seu caminho. Yeshua. Deixa que nós seguir. Agora, onde é que tem o nome do Pai aqui? Yeshua. Se você observar, aqui está desmoralizado o nome do Eterno, como está no nome de Jesus. Porque aqui o Eterno não recebeu a sua honra de vida. Os judeus fizeram isso no passado, omitindo o nome do Eterno. E hoje também muitas pessoas fazem isso. Mas tudo vem depois da Septuaginta, versão de 70. Tudo isso começou na Septuaginta, versão de 70. Porque quando eles perceberam que o Eterno ia salvar, ele omitiram, estaria salvando também daquela pessoa. Criaram forma para omitir o nome do Eterno Pai. Nós não podemos concordar com aquilo que estão fazendo errado. E é porque se alguém, essa é uma forma mais conhecida pelo povo, de uma forma mais louvada pelo povo, nós vamos fazer igual a eles? Não. Se nós temos conhecimento que essa forma aqui, que isso aqui é uma forma, não é o nome do Eterno salvando. O Eterno não está aqui, o Senhor não está contido aqui. Nós saímos fora. Porque nós já vemos saindo fora de muitas coisas. Não é de hoje que nós estamos dando pulo fora de coisa que está errada. Nós vemos saindo fora de muitas coisas erradas. E pedimos ao Eterno que alguém que está de longe, que nos vê, mostre nossos erros. Que o Eterno levante alguém para nos mostrar nossos erros. Porque nós vamos se acertar. Por quê? O Eterno disse, meus amados, que levantaria homens pequeninos para envergonhar sábios e entendidos. Mas os sábios e entendidos não querem honrar o Eterno na sua integridade. Por quê? Porque fizeram traduções novas, invenções novas,
E porque alguém fez isso, vai seguir o que alguém fez. Mas nós não somos assim. Então nós temos como trabalhar para explicar para as pessoas como é que o Eterno trabalha no meio do seu povo. Este livro aqui, português e hebraico, esse livro aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, eu tenho ele, eu gosto muito dele. Foi um presente que eu ganhei, mas foi também presente, foi um presente que eu ganhei. Esse livro aqui está contido os nomes, na forma traduzida, tem na forma hebraica, na forma oral e na forma traduzida. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu aqui marquei 3 folhas. Eu marquei 3 folhas. Tudo com marcado aqui. Aonde tem palavra com R e aonde tem palavra com E. Palavra com R e com E, que no caso é aspirado. Agora, onde você vai ver o R, você vai ver o R soando forte. E aonde você vê o E, a frente dela tem uma vogal. Porque assim como o nosso H, quando nós escrevemos palavra com o nosso H, e temos que colocar uma vogal na frente dela, porque ela não tem som, é mudo, nosso H é mudo também, não tem som, assim também é no hebraico. Precisa de uma vogal para que ela tenha som. Então, se você ver aqui, você tem salgar, imiliaxê. Então, nós temos aqui sanear, avraá. Não, aqui é Abraão. Avraham, no português e no hebraico. Sempre o H junto com a vogal, para dar o som. Porque ela não tem som. São 3 folhas que eu marquei. Pena que não tem ninguém aqui do povo de Yehoshua para corrigir, mostrando as letras com R e com H. No caso, aspirando a palavra. Eu marquei 3 folhas. Isso é para mostrar para outras pessoas que queiram. Noções de hebraico bíblico. Noções do hebraico bíblico. Vou falar só da letra E. Aqui diz que a letra E tem um som de H de hotel. Você chama hotel ou hotel? Você chama hotel ou hotel? Porque é o H de hotel. Diz aqui que é o H de hotel. Então, se é o H de hotel, então, mais uma vez, nos confirma que a letra é aspirada. Então, quando você escreve uma palavra com o resh, aqui é o R no hebraico. O resh no hebraico. Quando você escreve uma palavra H nosso aspirado, R no hebraico. Assim tem nos documentos judaicos, nos livros judaicos que eu tenho em minhas mãos, que eu possuo em minhas mãos, mostrando as palavras com som de H. Então, nós estamos fugindo de tudo que é invenção, de tudo que é mentira. Por quê, meus amados? O Eterno vai chamar um povo brevemente. Dentro de poucos dias, o Eterno vai colher os seus frutos que já estão maduros aqui na terra. O Eterno vai colher os seus frutos.
Fruto esse que está realmente preparado em tudo, porque esta preparação é vinda do céu para com o seu povo. O Eterno vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, que defende a verdade até a morte. Mas até aqui nós não falamos totalmente do nome de Iaú. Do nome de Iaú. Nós não temos falado de Iaú. Precisamos mostrar em documento, antes que nós entremos em versículos bíblicos, nós leia, entrar dentro das escrituras, nós precisamos mostrar as pessoas que diz que realmente aqui esse é o nome do Eterno. Nesta Bíblia aqui, Bíblia de ajuda adicionais, é o Falite, né? Obrigado. Nos diz o seguinte: na história, já fora da Bíblia, nas histórias universais, diz aqui na página 52, portanto não é empregado como referência a ninguém, mas a não ser com referência a Iaú de Israel, que ele chama de Deus de Israel. O caractere exclusivo desse nome transparece no fato de que nunca ocorreu no plural, nem no construtor, nem com sufixo pronominais. O Iaú. Iaú são formas encontrada abreviada de Iaú. De Iaú. Forma ligada a nome composto como, por exemplo, Eliaú. O nome está composto em muito nome de pessoas no passado, em profetas, em homens do Eterno. O nome estaria ligado a muitos nomes, composto, né? Como a forma de Eliaú. Eliaú. Que quer dizer, Elia, meu Deus, na linguagem dele, Elia, meu Deus, é o Senhor, Jeová. Tem nada a ver com isso aqui, Senhor Jeová. Aparece composto em Iaú, futuro, Auá, como I, de Aia, Aú passado, de Auá. Então nós vemos que Iaú é uma forma de da onde se deriva o verbo aiá. Não é isso? Aiá, que quer dizer eu sou o que eu me tornarei ser. Esse derivado, daqui se deriva o nome de Iaú. Não é o nome. Porque muitas pessoas dizem que Aiá é o nome do Eterno. E não é o nome. Então nós vemos que outros documentos. A Bíblia, o Novo Testamento hebraico, português, aqui fala da genealogia de muitas pessoas que continham o nome do Eterno. E por que continham o nome do Eterno? Com ordem de quem tinha o nome do Eterno? Mas para isso, se a genealogia fala sobre esse respeito que tinha o nome do Eterno, é porque houve ordem no passado. E aonde é que nós encontramos ordem para que o Eterno tivesse o seu nome no nome das pessoas? Leia aí número 6, 27. Depois o irmão vai falar. Número 6, 27. Vamos ver o que diz, o que o Eterno mandou que Moshe fizesse. Quer achar primeiro, tá, irmão? Quando nós ganharmos tempo.
Número 6, 27. Fala, Miguel. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Yashoru, e eu os abençoarei. Assim Porão o meu nome. porão é uma ordem. Vocês, os papais, sempre tiver os filhos, coloquem o meu nome nos vossos filhos, para que apareça dele, a bênção nossa que nós temos hoje é o nome do Eterno sobre nossas vidas. É uma bênção sobre as nossas vidas. É o nome do nosso Pai Celeste na nossa vida. Porque como nós fomos nascidos da carne, nós éramos carne. Então, nasci sobre um prazer, um desejo do nosso papai, da nossa mamãe. Mas hoje, nós procuramos nascer, somos nascidos do Espírito. E como do Espírito, precisamos ter o nome do nosso Pai. O Pai Criador. Então o que acontece? O Eterno mandou que colocasse o seu nome nos filhos de Yashoru. Então Moisés obedeceu. E aqui nós vemos na genealogia diversos nomes. Por exemplo, Ezequiel, com o nome de Yaú, Josiaú, Jeconiaú, Salatiaú, Eliaquiaú, tudo com o nome de Yaú. Está grafado aqui, está aqui apontado aqui sobre ele, a forma, o nome do Eterno, Yaú nos nomes das pessoas. Agora, não era Ezequiel, não dá nem para falar. Yahu, Yehu, sei lá, Yerro, Ezequiel errou. Ishá errou. Malaquia errou. Anani errou. Obadia errou. Todos eles erraram? Será que eles erraram o alvo da sua salvação? Que nome é esse errou? De onde que veio errou? Quem foi dos Yahudim que usou essa forma de errou, no nome, chamando o Eterno de errou? Isso é desconhecido. Ninguém chamou o Eterno até hoje de errou. Hoje, na nova versão moderna aí, pelos góis, estão usando essa forma de errou no nome do Eterno, chamando o Eterno de errou. E quando você usa errou, você está dizendo errou a salvação. Quando você fala aqui, e errou, você está dizendo errou a salvação. Você está errando sua salvação. Ele está dizendo para o eu errei minha salvação. Eu estou errando minha salvação. E errou minha salvação. Ou outra forma que eles criaram, Yahu. São inversões criadas pelos homens, que nenhum dos judeus usou essa forma. Mas se alguém hoje quer fazer, é problema deles, né? Não temos nada com isso, deixa eles seguir. Mas o nosso povo, a nossa família, precisa ser esclarecida dessas coisas. Por quê? Isso serve para vocês como defesa também, mas depois, isso possa ajudar a muitos de nós, os irmãos, para saber se defender quando tiver com alguém. Porque nem sempre você tem um de nós perto de vocês. Você saber se defender, saber ter a defesa de vocês. Peça a prova, aonde foi que o Eterno foi chamado de errou ou de Yahu? Não temos prova disso. Os judeus nos documentos, nos livros, o Eterno nunca foi chamado com essas formas inventadas pelo povo no dia de hoje. Apesar da crítica que o nosso amado irmão fez, nós agradecemos, já falei, nós agradecemos pela sua crítica, não temos isso como afronta, mas como orientação, como ajuda para nós falamos, sabemos que de todos os documentos que nós encontramos até hoje, esse foi o melhor. Esse é o melhor. De todos eles, este é o melhor de todos eles. Que o irmão tem divulgado através do Novo Testamento. Desejamos que o irmão faça também o Velho Testamento. Essa é a forma melhor. Mas aqui nós temos aqui Berit Hadashah. Nós temos aqui Berit
aqui, tá vendo aqui? Tá emendada essa letra aqui, essa letra aqui é o eta aqui, essa letra aqui, tá vendo? Era aqui, tá vendo? Emendada. Berit, Ra. Por quê? A outra está sonhar. Isso aqui é o Dalef, mas está pontuado. Berit, Radá. O D já não aparece. Radá, o D já não aparece. Radachá. Mas por que chá? Porque aqui o final é A. Radachá. Aí então o final é A mesmo. Então nós aqui é A Mashiach. Por que A Mashiach? Eu já falei para vocês que quando o Eterno usou essa letra, apontava aquele. Ou, identificando aquele que veria o ungido, ou a solução para nós, a revelação dos nossos problemas, a redenção, apontava para ele. Quando o Eterno escreveu, ou apontava para que ele tinha que ligar com Shua, porque apontava para aquele que havia de vir. Mas se alguém não quer aceitar, deixa com cada um. Nós também não vamos forçar ninguém. E ninguém é obrigado a aceitar como nós. Ninguém é obrigado, cada um tem direito de seguir o seu caminho. O Eterno dá o livre-arbítrio para os seres humanos. Siga o seu caminho. E o povo do Eterno siga o caminho do Eterno. Então nós temos aqui, ó, a forma que o irmão crê, e a Shua, cheio de ponto maçorético. Aí eu pergunto, o que é que diz? O que é que diz lá em Apocalipse 22, 18 e 19? Isso. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, e a o fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. 19. Se alguém tirar quaisquer palavras da profecia deste livro, ou deste livro da profecia, e a o tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, nós não queremos ser punidos. Esse carro da minha mão tinha que cair aqui mesmo. Isso aqui o Eterno disse: se alguém tirar qualquer coisa que esteja envolvido com o seu nome ou com as suas palavras, ele será tirado, ou as pragas que está contida cairia sobre essas pessoas, ou melhor, a maldição viria sobre ele, sobre essas pessoas. Ele seria a pessoa amaldiçoada, aquele que tirar. E aquele que aumentar também é amaldiçoada. Nós que não queremos ser amaldiçoados, porque examinamos a Escritura, Moshe disse lá: ó Yashurum, a nada acrescentarei. Ó Yashurum, o vosso Yahu é único, e não há outro que eu conheço, e só a ele adorarás. São palavras que nós cremos e procuramos nos manter naquilo que os nossos amados irmãos nos orientou. Se alguém se desviou, é com cada um. Então, quando alguém usa ponto maçorético, os pontos maçoréticos nos nomes, isso aí é decisão própria de cada um. Nós não podemos usar ponto maçorético no nome do Eterno. O ponto maçorético passou a existir do século 6 para o século 7, já da nossa era. Ou melhor, cerca de 600 para 700 anos depois do Mashiach. Então nós não vamos usar ponto maçorético. Quem se acha no direito hoje
nós respeitamos. Respeitamos a cada um. O cidadão tem que ser respeitado. Nas suas decisões, na sua formação, tem que ser respeitado. Agora, nós não somos obrigados a andar conforme alguém anda. Se alguém anda cambaleando, puxando de uma perna, ou faltando uma perna, e se nós podemos andar perfeito, então vamos andar perfeito. Vamos querer andar igual aquele. Né? Então, o que acontece? Nós vemos que o Eterno mandou que o seu povo tivesse o seu nome. Então o seu nome não era uma abreviação do seu nome, porque alguém usa também uma abreviação como IA, está contido em muitos documentos. A forma IA nós encontramos em muitos documentos aí. IA, nós encontramos em muitos documentos alguém chamando o Eterno de IA. Com ódio de quem? Nós não podemos fazer isso. IA é uma abreviação do nome do Eterno. É uma abreviação, um pedaço. Se a Escritura diz que não podemos aumentar nem diminuir, Vamos tirar um pedaço. por que tirar um pedaço? Está com medo de quê? Por que está tirando? Por quê? Está com medo de quê? Mas foi isso que fizeram em Yeshua, usando um pedaço de nome do Eterno, pedaço do nome do Eterno, dizendo que o Eterno estaria salvando através daquele nome. Meus amados, esse nosso encontro hoje tem uma grande razão em nós pesquisar. Porque o que diz Atos 4, versículo 12? Atos 4, versículo 12. O que diz? Diz lá que existe um só nome em toda a terra. Existe um só nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Pode, irmão? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome não pode ser dado pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui eu tenho os 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. Isso aqui é pouco. Para o judeu é pouco, né? A graça tinha cerca de 32 mil deuses. Nós não temos nada com Deus. Mas alguém acha que o nome do Eterno pode ser. Os cabalistas fizeram isso. 72 nomes de Deus. E nesses 72 nomes de Deus aqui, não aparece o nome do Eterno, Yahushua. Yahu. Esse nome aqui, dessa maneira aqui, ou daquela, conforme está ali, não aparece nos 72 nomes. Por quê? O nome do Eterno não está contido aqui, 72 nomes. Por quê? Então nós vamos confiar em quem? Alguém está confiando em judeus? Alguém está procurando judeus para se espelhar nele? Conhecemos pessoas recentes que andou no nosso meio, andou junto conosco, que já andou procurando judeus. E hoje já não fala em Yahushua mesmo, já não fala em Yahushua, mas está falando em Yahu. Conhecemos pessoas que estão fazendo isso, porque está buscando judeus. Nós temos que deixar o camarada seguir o seu caminho. Vamos deixar que o camarada siga os seus caminhos. Agora vamos ler algumas coisas da Bíblia a esse respeito. O irmão queria falar, né, irmão? O irmão queria falar. Irmão, pode usar da sua liberdade. É uma pergunta. El é o pai de Baal, certo? Então, no caso, se El é como pai de Baal, então poderia existir El, no caso, no nome de Elias, por exemplo, Eliaú ou Aliaú? Qual seria o certo? Eliaú ou Aliaú? Olha, irmão. Eliaú ficaria como El no início do nome dele, né? Alif, Lam.
Eu não fui a fundo desse assunto, mas o que nós temos que fazer é tirar o que é de El. Temos que tirar o que é de El. Sabemos que existe El na pessoa, estou falando de Deus. Porque, na verdade, os judeus usavam muito o Deus meu como Elohim. Elohim. Mas essa forma mais recente é conhecido muito hoje como o nome de El em alguns nomes. Nós já até fizemos isso outrora no passado, mas depois que nós passamos a examinar, corrigir, pesquisamos mais a fundo, tiramos tudo isso que é de El. Temos tudo isso. Então, nós sabemos que o povo do Eterno no passado, sempre que ele era vencido pelos pagãos, pelas nações, eles colocavam o nome dos seus deuses. O nome dos seus deuses. Nós vimos no caso lá de Daniel, conhecido por Daniel, né? Daniel, Mesaque, né? Abednego, né? No nome deles, como ele, está escrito lá que o nome, podemos até ver isso depois, podemos ver lá que como ele estava na mão dos babilônicos, de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele mudou o nome que tinha, tirou o nome do Eterno e colocou o nome dos seus deuses, para que fosse honrado através daquelas vidas, agora fosse os seus deuses. Então, isso é um costume que vem há tempo. Não é à toa que hoje o sistema pagão aí tem criado diversos deuses para tirar a honra do Eterno, porque é contra o nome do Eterno. Fala, irmão. Posso fazer uma pergunta? Se tiver ao meu alcance. É acerca do que você Certo. está explicando. Certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, Pega o irmão. quando o Nabucodonosor pediu para que ele interpretasse o sonho dele, ele orou. Ele falou assim: eu vou orar ao meu Deus. Certo. Eu vou orar ao meu Senhor. Ele orou para Iaú ou ele orou para o Deus dele? Não. Ele orou para Iaú. Ele orou para Iaú. E isso era um costume dos homens do Eterno lá, que todos os dias ele saía para orar, e era um costume que até hoje muita mantém esse costume, orar para de frente para o sol e de frente para Yahushalaim. Então ele tinha um costume. E isso foi um motivo das suas orações, porque ele orava ao Eterno, o Yahu dos céus. Isso foi um motivo para que ele fosse pego e o rei usasse da sua liberdade, porque tinha desobedecido uma norma que foi uma armação, de qual todos nós estamos sujeitos a uma armação, ser uma armação de alguém armar uma cilada para nós caímos naquela cilada, tá? Porque o inimigo é assim. Então o que acontece? Foi uma cilada e ele caiu, mas não teve medo. Não teve medo, porque o povo eterno não tem o que temer. E ele chegou a hora porque ele tinha um decreto, porque quem não se curvasse para adorar aquele estado que Nabucodonosor fez, então e não podia orar a mais ninguém, aí seria punido. O decreto assinado pelo rei. Então o que acontece? Ele foi orar o eterno Yahu. Não foi orar aquela estalta, igual faz muito hoje orando aí a estalta, a Deus criado por mão de homem, ou invenção de homem. Porque só existe um só que nós devemos adorar, nós prestar honra e louvor e adoração. Esse é o Yahu, e mais ninguém. A mais ninguém podemos se curvar diante dele para prestar adoração. O mundo faz isso, porque isso é um costume que vem de Babilônia ou da Grécia. Então o que acontece? O homem do Eterno não fez isso, foi lançado lá na fornalha acesa. Foi lançado na fornalha acesa. Mas como o Eterno é com o seu povo, o Eterno guarda o seu povo e livra de todo o mal. Se for por causa do seu nome, por zelo da sua obra, pode ficar certo que o Eterno vai guardar. Então, realmente, o homem estava... Fala, Paulo. Com referência acerca do que o irmão interrogou, é que às vezes a gente não obedece a forma da gramática no hebraico, porque a forma lá no nome de hoje que está Elia é que hoje fala com a letra como que estivesse falando com o próprio nome da letra e não com o valor da letra no caso no próprio nome
Daniel, não é Daniel, nós vai ver que está lá Daniar. Então, provavelmente, com certeza, o nome que hoje nós conhecemos como não é El. Na pronúncia Eliaú não tem a pronúncia El. Aliaú. Não tem. E com referência acerca do que o irmão identificou, falou se na verdade Daniel orou a Deus, se ele tinha algum... Orou a Iaú, está escrito que o Eterno tinha dito: ouve, ô Iaú, ô Iaxurum, eu, Iaú, sou único, não tenha Deus nenhum diante de vocês. Então, se Daniel orou a algum Deus, ele não poderia ter sido respondido pelo Eterno. Ele teria que ser respondido pelo Deus que ele tinha orado. Então, com certeza, se a resposta veio de Iaú, então está comprovado que ele orou a Iaú. Aleluia. Então, o certo mesmo então é Aliaú. Aliaú. Amém. Então, meus amados, nós já vimos que o nome do Eterno estava no nome do seu povo. Estava e deve estar, porque é ordem do Eterno. No livro de Devarim, conhecido por Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, um dos irmãos lê aí. (28, 10). 28:10 está escrito: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo meu nome, pelo nome do Iaú, e terão temor de ti. E todo o povo da terra verão, né? Que és chamado. Que és chamado pelo meu nome. Esta foi uma ordem dada pelo Eterno, que tinha que vir de pai para filho. Isso nunca poderia acabar. Por quê? Porque o nome do Eterno tinha que ser exaltado através do seu povo em toda a terra. Isso não poderia sumir. Então é uma ordem do Eterno dada. Porque hoje alguém diz que ninguém sabe o nome do Eterno. Alguém diz isso, ninguém sabe o nome do Eterno. Ué, então o Eterno não sabe o que fez? Está chamando o Eterno do Eterno de uma pessoa leiga, o Eterno uma pessoa que não sabe o que faz. Mas o Eterno, ele que é onisciente, a irmã vai falar, o Eterno que é onisciente, sabia das fracaturas que ia acontecer, de tudo isso que ia acontecer. Foi por isso que o Eterno mandou que colocasse o seu nome nos filhos de Ashurum. Entendeu? Mas não vamos ver mais coisas. Mas antes, a irmã quer falar. A irmã, depois o irmão Zé. Depois você. Depois a irmã primeiro, Zé. Fala para o sinal primeiro. Não, eles não sabem porque não são deles. Ele disse: o meu nome, os meus, eu falaria, eu revelaria o meu nome. Aqueles que não sabem o nome dele, porque não são dele. Não é verdade? Exato. O seu nome seria Isaías, Ishaiaú, né? Ishaiaú está escrito. 52, versículos 5 e 6. Mas o meu povo saberá o meu nome. Saberá por quê? Saberá é verbo futuro, né? Porque ele mesmo ia revelar. Mas por quê? O que estava acontecendo na época? Que o Eterno tinha dado o seu nome, tinha botado sobre os filhos de Israel. E por que o povo, agora o Eterno diz assim, o meu povo saberá o meu nome? Por quê? Estavam sabendo. Porque eles mudaram. Já estava oculto. Porque provavelmente não estava obedecendo na forma de louvores. Embora que tivesse em algum nome, na cidade, no país, alguma coisa, e que muito do povo do Eterno não sabia, mas o Eterno disse uma coisa. E nós temos que ser zelosos pela palavra do Eterno. O povo dele saberia e sabe o seu nome. Mas hoje tem muitos que não sabem, nós não temos nada com isso. O que nós temos que afirmar é que o Eterno disse que o seu povo saberia o seu nome. E acabou. Se é dele, vai saber. Se é dele, ele vai saber. Então, a promessa foi essa. O seu povo saberia o seu nome, porque o Eterno mandou fazer.
Segunda Crônica 7,14, o que está escrito? Antes disso, o irmão Zé fez um sinal. Irmão Zé. Acerca do nome, lá em casa houve 14 filhos que meu pai, minha mãe esteve com meu pai, e na hora de cada um se tornou-se de maior, e na época de política acharam por bem, onde não era registrado, que não havia no passado a lei que há hoje de o filho nascer com 8 dias de nascido, o marco será registrado. Então meu pai não registrou ninguém. E quando cada um foi ficando de maior, queria vir para o Rio de Janeiro, cada um tomar seu destino, no caso, e precisava tirar o documento. A eleição, a política, facilita às vezes algumas coisas. E algum dos meus irmãos se antecipou sem o meu pai e pediu os políticos para tirar o registro, claro. E os políticos tiraram. Meu pai não estava no momento, claro, para tirar o registro. Quem se apresentou como bonzinho foi o político. E cada um tirou o seu registro, aqueles que foi ficando de maior, pela ordem do político. E colocaram não o nome de papai no documento, no registro. Porque tem que ter. Veja que Araújo está falando acerca do nome do pai no filho. E, no entanto, eles tiraram com o nome da minha mãe só. Aí meu pai, quando tomou conhecimento disso, ficou uma fera, muito enraivado, muito bravo, e disse, mas como é que pode? O meu nome não está no documento de vocês. Eu não admito isso. Aí recorreu aos cartórios, claro, mas foi uma novela, uma demanda do juiz, dos tabelião lá dos cartórios, para colocar. Meu pai quer porque quer, olha, veja se não tem valor, não tem influência. Meu pai quer agora porque quer que colocasse o nome dele no registro dos filhos, claro, para poder, a honra. Meu pai queria essa honra. Meu pai fazia questão de querer essa honra do nome dele no documento de algum. No meu caso, o meu tinha, né? Meu pai se chama Severino Gomes da Silva e o meu registro, o meu documento é José Gomes da Silva. Mas no documento desses que tiraram sem a presença do nosso pai, não tinha o nome Silva no final. Tinha um outro nome, Avo do Vale, já o nome do pai da minha mãe, que está fora dos requisitos, está fora da ética, né? Não tem que vir o nome do pai. Aí meu pai lutou para cá, foi umas 20 vezes no cartório para poder colocar o nome dele sobre o registro dos que não tinha. Poxa, meu pai quase que morre de raiva, quase dá um infarto de raiva para colocar, mas lutou até que conseguiu colocar, certo? O nome dele no registro dos que não constava o nome dele. Tinha o registro, mas não constava o nome dele, do nosso pai. Certo? Então veja a influência que tem e a honra que tem o nome do pai no registro dos filhos. No caso é nós ser chamados pelo nome do nosso Salvador e a honra. Fez questão disso. Foi ele que exigiu isso para a morte. Foi a ordem que ele deu. Então o que acontece? Se meus filhos não tiverem meu nome, é uma desonra para mim. Ué, não é identificado o pai dele. Então todo filho precisa do nome do seu pai. Mas se o povo hoje não tem o nome do seu pai, ou não foi batizado no nome do seu pai, como é que é filho do pai? Para ser batizado, para ter o batismo é um símbolo de um novo nascimento. Então o que acontece? Se a pessoa não recebeu o nome no batismo, no nascimento do seu pai, porque alguém tem recebido um título aí, pai, um título filho, um título espírito. Título. Não é não, porque eu sou pai, você é pai, eu sou filho, você é filho. Mas quem é esse pai, quem é esse filho? Então tem que se identificar o nome. Então não aparece o nome daquele que é exaltado. Então, fala, irmão. Ou seja, nenhum filho carrega o apelido do pai, né? Apelido é um título, um apelido, um título. Não filho carrega o nome, mas carrega o nome. Então o que acontece? Então todos têm que ter o nome do pai. Então 2 Crônicas 7,14, vamos ver o que diz mostra. Depois Paulinho fala, deixa eu ver, já o irmão levantou. E se então o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face,
e voltar-se dos seus maus caminhos, eu do céu estarei e perdoarei os pecados e serei a sua terra, sararei sua terra. Mas se o meu povo, que é chamado, então tinha o nome do Eterno, deixa eu primeiro nome. Se este povo que tem o meu nome se humilhar e me buscar minha face, isso é um outro assunto mais tarde, buscar minha face, eu responderei e sararei a sua terra. O povo quer ser sarado, quer que cura a ferida dele e não tem o nome. Como é que é? Quem está atuando na vida de muitas pessoas aí? É um outro. Precisa ter um nome. Paulinho quer falar, depois Miguel. Nessa escrita que ele leu, não falou que o povo tem o nome. Essa inutilizou o nome. Veja, isso é um crime fazer isso. Uma coisa dessa é um crime.